Boa noite a todo mundo que vai assistir agora, vai assistir depois essa live. É uma entrevista com o Dr. Rabelo, que né, vai participar, está participando do prêmio Marcelo Verlenja na categoria gestor inovador, né? Enquanto o Rabelo ele vai solicitar aqui para entrar na live, eu vou fazer em paralelo uma introdução sobre esse prêmio, né? Não apareceu aqui para mim ainda não, tá, Rabelo? Então, o prêmio Marcelo Verlenja é uma iniciativa da ABHV, a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, e é um reconhecimento à existência do Marcelo Verlenja, um sujeito, né, extremamente dedicado à classe veterinária. Foi fundador do Hospital Veterinário Verlenja, um hospital bastante completou em abril desse ano, né, 28 anos de existência. O apelido dele era velho. Sim, é velho, mas não de velho, né? Não é de velho. O Rabelo já entrou aqui para nós. E o Marcelo partiu, né, Rabelo, para o mundo espiritual muito prematuro, né, com 52 anos de idade, mas deixou um legado marcante, né? Eu, particularmente, nunca vi ninguém que tivesse algo negativo para falar sobre ele, né? E esse comportamento bacana, né, Rabelo, influenciou muita gente, muita mesmo, né? E com a ajuda, por exemplo, dos irmãos e da esposa, viabilizou uma série de evoluções na medicina veterinária no interior de São Paulo. Por exemplo, foi a primeira tomografia de Campinas e região, uma das primeiras UTIs e outros vários, né, diferenciais. Ele fazia parte, né, da comissão técnica de clínicos de pequenos animais do CRMV São Paulo e foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários. E o Marcelo pensava assim, eu peguei isso numa carta do CRMV, viu, Rabelo? Que ele escreveu, né? Ser médico veterinário é exercer humanidade, é reunir em um profissional a ciência, o amor, a razão, a empatia, o compromisso com a saúde, a psicologia e o respeito pelos animais e pelos tutores também. Trata-se de um desafio diário que nos permite o crescimento contínuo e nos leva a oferecer cada vez mais o melhor de nós mesmos para todos. Então, né, Rabelo, um cara assim só poderia ser homenageado, né? Ah, e o velho é de amigão, não de velho, tá? Apesar dos muitos cabelos brancos que o Marcelo tinha já há muito tempo, né? É um cara que foi feito assim para a gente não esquecer, né? E aí o Rabelo, então, ele está dando o privilégio aí para a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários de ser um dos participantes da categoria de gestor inovador, né? E antes de te colocar aqui na nossa entrevista, viu, Rabelo, eu fui buscar no dicionário o que é inovação, né? Que está muito ligado a essa categoria. Então, o que é inovação? Né? Inovação, Rabelo, significa criar algo novo. A palavra é derivada do termo latino innovatio, né? E se refere a uma ideia, um método ou objeto que é criado e que pouco se parece com alguma coisa que já existia. Então, o gestor inovador, né, é aquele que lidera um negócio, uma empresa, uma ONG, uma iniciativa que ainda não se consolidou, ainda não existe. E eu acho que todo esse histórico, né, que você está à frente de todos os negócios que você tem hoje, né, com certeza tem aí muito aprendizado para nós aqui. Então, só que eu queria hoje, né, ter a permissão de entrevistar a alma, a essência do Rabelo, né, para que a gente possa usar esse exemplo seu, Rabelo, a forma de pensar, de agir,
né, de trabalhar a respeito dessa questão muito intrínseca chamada inovação, né? Então, assim, a primeira pergunta para ti, né, Rabelo, assim, por que você se candidatou ao prêmio? Bom, boa noite aí. Como é que estão as coisas? Estão tudo certo? Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando. Cara, foi até uma surpresa, na verdade, até comentava contigo, né, que eu não me candidatei, né? Eu fui pego de surpresa. É, sabia do prêmio, né? Participei ano passado da premiação durante o nosso evento. Achei super legal, sempre estamos perto, sempre tive muito carinho por toda a família, né? E conheci o Marcelo também, mas e a gente vem acompanhando, né? Como que o pessoal vai, eles sim vão nos inspirando, né? A continuar e a perceber que o nosso país é um país muito diferente dos outros, é um país lindo de viver, onde a veterinária é diferente de outros lugares do mundo, onde a forma com a qual as pessoas se relacionam com os animais é diferente, a gente tem, poxa, uma educação maluca, a gente tem um mercado mais alucinante ainda, aqui tudo é muito diferente. E eu acho que o que você colocou sobre o Marcelo acaba refletindo muito o que a gente precisa ser para não se perder, né, no meio de tanta oportunidade, de tanta opção caminhos bons e caminhos ruins, né, que a profissão pode levar. E a veterinária brasileira ela acaba tendo extremos tão distantes que é muito fácil você optar por um caminho mais fácil e, e não pelo caminho que a gente pretende levar a nossa profissão. Então, acho que é um pouco por aí, mas acabei sendo pego de surpresa quando a Gabi me avisou, falou, você foi indicado e tal. Eu falei, pô, na verdade eu queria entregar para alguém. Vi que, por exemplo, né, a Gihan tá aqui nessa categoria também, caramba, não tem nem conversa. A gente já devia entregar para a Gihan já, porque é a mulher do ano aí, tá tudo certo. Mas assim como aconteceu com a VetNew esse ano no Congresso da Anclivep, onde eu também fui indicado, foi a segunda indicação para veterinário do ano. Esse ano o professor Ronaldo Casimiro ficou com o prêmio, mas cada vez que a gente é indicado para alguma coisa, para mim tem sido mais do que o suficiente, Renato. Então, assim, significa que alguém, pelo menos alguém, uma pessoa, ou não sei quantas pessoas, se lembraram de que a gente vem brigando, vem tentando levar um pouco uma mensagem, no mínimo, parecida com a que o Marcelo deixou para a gente. Mas é muito interessante, assim, né, Rabelo? Independente se você vai ganhar ou não, talvez o que a nossa missão aqui hoje é realmente conectar, pelo menos os associados da associação, a essa forma sua de pensar. Por quê? Porque é bastante interessante, né, Rabelo? Porque você, de alguma forma, está à frente de várias coisas novas que estão surgindo na medicina veterinária, principalmente dentro da sua área, do seu core, né, da sua competência essencial, mas ao mesmo tempo, a gente percebe que você é um cara que batalha muito por padrões mínimos, né? Um estándar mínimo de funcionamento, um estándar mínimo de conduta e tem brigado sistematicamente também com a outra esfera dessa nossa classe da medicina veterinária, né? Então, quer dizer, você está liderando coisas muito novas, mas também brigando pelos padrões mínimos. E esse exemplo, essa forma de pensar é muito valiosa, né? Assim, faz sentido isso que eu estou colocando para ti, Rabelo? Opa, e não, parece que querer o básico também é inovar, né? Parece que alguns princípios foram deixados para trás, desde o respeito, a forma de se comunicar entre os colegas, a forma de promover o trabalho que a gente faz, a forma de mostrar a veterinária para o cliente, a forma de se formar, de se graduar, de oferecer educação. Acho que esses princípios foram deixados para trás e parece que você querer fazer o básico, né? E aí acho que faz parte do conceito também, de certa forma. A gente está num mundo meio esquisito, onde às vezes eu sou agradecido por começar uma atividade no horário que eu marquei, né? Então eu vou para um congresso, nossa, o senhor chegou na hora, eu falo, mas
o senhor é honesto, então o senhor, nossa, que o trabalho assim, assado. Eu falei, gente, mas se qualidade, respeito, hierarquia, horário viraram, assim, algo extremo, tem alguma coisa errada. Então, assim, eu gostaria que fossem commodities simples, né? E a gente partisse desse começo para depois, aí sim, falar de inovação, qualquer outra coisa, num ponto mais alto. E, infelizmente, não é. Então, acho que isso causar surpresa me deixa até triste, né? Mas sabe que, assim, né, Rabelo, você tem hoje aqui para a gente, através dessa entrevista, de uma missão muito, acho que muito especial. Por quê? Porque hoje, qual é a moda da medicina veterinária? Independente de quem presta serviço com as diferentes qualidades, é tentar inovar. Só que aí a missão, né, nessa entrevista, das próximas perguntas que eu vou colocar para ti, você é uma pessoa que, através das suas atividades profissionais, dos seus negócios, procura inovar com rigor, com qualidade, com padrões, ou seja, com um outro pensamento, não é aquele pensamento de novidade, né? Com aquele pensamento de fazer alguma coisa para aparecer numa foto do Instagram, para aparecer na revista da cidade. Não, é uma missão diferente, porque é uma inovação buscando muita qualidade nos serviços que presta. E aí, dentro desse contexto, né, Rabelo, aí uma segunda pergunta para ti. O que é um gestor inovador, colocando isso como premissa, né? E por que isso é importante para a sua empresa, as suas atividades profissionais, Rabelo? É que eu coloco o gestor, acaba que ele entra num papel de liderança, via de regra, independente da altura de direção que ele tenha, né? Esse gestor pode ser um gestor operacional, ele pode ser um gestor tático, ele pode ser um gestor estratégico. Dependente de onde ele atua de alguma forma com o ambiente propício para liderar algum grupo de pessoas. Então, ele está controlando os processos que estão ali, mas ele tem que convencer as pessoas a fazer da maneira com a qual ele acredita que é a correta. Então, a importância da empresa é justamente, acho que, criar esse ambiente onde a hierarquia e o respeito sejam a base para que a tal da cultura organizacional seja realmente implementada, né? Então, o santo grau de todo mundo é fazer com que essa cultura organizacional seja respondida por todos, e esse é um trabalho extremamente delicado, porque ele depende de convencimento, depende de confiança, depende que as pessoas conheçam a história daquela empresa de alguma forma e acreditem naquela cultura. E o papel do gestor acaba sendo o de liderar essas pessoas para evangelizar o time nos diversos níveis para que eles atinjam os objetivos finais. E, de novo, parece que isso se tornou não sei se uma grande ferramenta, parece que virou um negócio, nossa, esse cara é um grande líder, o fulano é um gestor inovador. E aí, quando você vê pessoas que a gente se inspira, de repente a gente fica olhando e fala, nossa, é tão fácil fazer o básico, né? A gente vai vendo hoje um mundo onde o dinheiro ele manda nos processos, é difícil você realizar grandes feitos hoje sem recurso financeiro. Acho que essa é uma coisa que a gente briga tanto também, porque eu sou muito contra a doação sem recurso. E é o papel, por exemplo, que as ONGs atingiram no Brasil. Cheio de gente com muito boa vontade, mas sem a mínima condição de oferecer ajuda. Olha a condição que os animais estão em boa parte das ONGs hoje. Então, a minha briga é que até as ONGs tenham qualidade, condição mínima de trabalho. Assim, não adianta eu doar minha vida para salvar 1.000 animais se eu estou mal, se eu moro mal, eu não tenho recurso nem para viver, para ter saúde, que é o que muitas dessas ONGs acabam fazendo. E as clínicas foram para o mesmo lugar. Recentemente tivemos discussões aí grandes aqui no perfil sobre esse tipo de coisa. Tipo, não, você representa o interesse das grandes empresas, você quer que as clínicas pequenas quebrem. Eu falo, não, eu quero que o vagabundo quebre, eu quero que o cara que mancha o meu CRMV quebre. Ah, mas não pode ser assim. Desculpa, eu sou assim, eu não aceito que alguém, como aconteceu recentemente no Mato Grosso do Sul, onde o conselho atuou de forma brilhante com a polícia, PROCON e etc., foi lá e fechou uma clínica, autuou, agora recentemente uma veterinária presa no estado de Goiás, porque
o estado da clínica, as fotos estão no perfil, estão no site do Conselho de Goiás, não é uma coisa que eu coloquei. Então, assim, não dá, eu sou totalmente enviesado por essa qualidade mínima. Não dá, eu não aceito e não discuto. Ah, mas o que vai fazer com tanta clínica se começar a fechar esses lugares, as pessoas vão ficar sem emprego? Aí que está o detalhe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Assim, eu não posso aceitar que eu tenha uma clínica, um hospital veterinário registrado no seu conselho local que seja porco, como que a gente vem vendo por aí, e as pessoas queiram que fique aberto porque as pessoas fazem o serviço de graça. Não, ele ajuda a população. Não, vamos arrumar outro jeito de ajudar a população, do jeito que a população merece. E a população se acostumou mal a achar que o SUS é ruim, que a educação pública é ruim. Você também é da época, da minha época, né, onde era muito bom fazer escola pública, né? E por que isso foi embora, né? Por que agora tudo depende aqui no Brasil de dinheiro para estudar, para ter saúde, para ter segurança? Então, eu acho que a gente tem que continuar brigando por isso, sim. Felizmente ou não, isso gera uma briga. Tem gente que é contra, inclusive nas altas patentes das autarquias federais por aí, na política. Tem gente que quer que as coisas continuem ruins, porque de alguma forma se beneficiam disso. Vamos ver até onde dá para brigar, Renatão. Vamos ver até onde dá para brigar. Enquanto a nossa família estiver em segurança, né, a gente não se meter em confusão que comece a gerar... assim, que passe do limite do normal, da conversa civilizada, eu estou aí. O dia que isso começar a incomodar demais também, a gente passa a bola para outro também, né? Acho que isso é legal. Rabelo, dentro disso que você colocou, me veio uma pergunta que seria a terceira com um incremento. Então, não é uma pergunta pegadinha, mas assim, com o melhor das intenções, porque eu acho que você tem muito para dizer para nós. A pergunta era, e eu vou explicar qual é o meu incremento da pergunta. A pergunta era o seguinte: por que a Medvet carece de líderes inovadores? Essa era a pergunta. A pergunta é a seguinte: o que a gente percebe é que vários lugares respeitados e com gestores respeitados não inovam muito. E aí, quem não deveria inovar se esforça para trazer novidades. Por que existe esse paradoxo dentro da medicina veterinária, Rabelo? Eu acho que eu acredito assim que quando você tem um nível de segurança ou de conforto, dizem aí os grandes filósofos que você deve sair da zona de conforto e que esse negócio de estar ali na zona e já atingiu o que você queria, você tem que sair dali. Ô Renatão, eu sou adepto ao que o filósofo moderno aí, o grande ninja, fala que é o seguinte: quem diz que eu quero sair da minha zona de conforto? Entendeu? Eu trabalhei a vida inteira para chegar na minha zona de conforto e agora você vem encher minha paciência e falar que é para eu sair dela, você está de brincadeira, entendeu? Então, assim, inovar também para se manter num conforto, para mim está tudo ok. Então, acho que se atingir o sucesso, o cara conseguiu o nível de vida que ele queria, está entregando valor para a sociedade, para a comunidade dele ali. Quer dizer, às vezes não tem que mexer mesmo, já é inovador sustentar o sucesso, é inovador, assim, porque isso é algo difícil. Então, assim, conseguir criar ferramentas para que aquilo seja perene, para mim já é inovação. Então, eu estou indo atrás da zona de conforto e não vou querer sair dela, não, entendeu? Acho que essa história de que, tem gente que está aí e tal, ser conservador, de repente, é um lado da inovação. A inovação se confunde muito com ser arriscado, né? Com pegar qualquer oportunidade, sair tocando fogo. E não é bem isso, pelo menos para mim não é bem isso, né? E acho que a profissão precisa disso porque nós estamos vivendo, não é o pior, mas é o mais desafiador momento desses 30 anos que eu vivo de veterinária, desde 1993. Estou fazendo, desde que eu pisei na faculdade, vou fazer 30 anos esse ano de veterinária. E aí eu, graças a Deus, eu agradeço demais por isso, eu consegui ver muito da evolução do nada, do bom exame físico, até toda a tecnologia que a gente tem hoje disponível. Então, assim, eu consigo transitar bem. E aí vi também a evolução da educação, né? Das pós-graduações, que é um negócio que eu venho batendo muito firme, assim, às vezes mal interpretado, mas venho batendo firme para que as coisas entrem um pouco mais no eixo. E, de novo,
não é porque existe um limite, como, por exemplo, que o MEC impõe para as pós-graduações e para as graduações, o que o Conselho Federal impõe para você ter um consultório clínico hospital, tem limites. 1275, resolução de MEC, e limites mínimos, né? Não é porque existe aquele limite que você tem que ficar naquele limite mínimo. E é disso que eu brigo. Acho um absurdo, né? O nível de limite mínimo que se impõe hoje para poder ter um negócio veterinário. E aí está todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, acho que, de forma geral, esse paradoxo faz com que alguns que não se mexem é porque não tem ferramenta. Então, ficam ali no mesmo. Mas, de repente, tem que ver aqueles que não estão se mexendo aparentemente, mas estão rebolando internamente para sustentar o nível alto. Acho que isso exige um nível de inovação interna, de intraempreendimento, que às vezes quem está de fora não consegue perceber que aquela instituição, de repente, está muito viva, muito dinâmica. Vou dar o exemplo do meu querido, vou chamar de mestre também, porque Marcelo Sanson também está indicado a categoria dele aí. E, assim, conheço o Marcelo também há quase 30 anos e vi o andamento, por exemplo, do Hospital Clinivete nesse caminho, passando por isso. É um hospital de um dono só, né? Que não se rendeu a nada ao longo desses 40 anos praticamente de Clinivete e, cara, inovou internamente e botou o hospital dele num nível que está aí até hoje, sustentado. Entra rede, sai rede, entra hospital grande, tenta comprar e vende daqui, vende de lá, e ele está lá, internamente. Então, às vezes, pode se olhar para ele e falar, nossa, aquele senhor conservador de Curitiba, né, que parece que não tem muita novidade. Entra dentro daquela porta para ver o que a Clinivete representou como hospital veterinário na gestão veterinária do Brasil. Então, acho que é mais a questão das pessoas realmente poderem ter a proximidade dos negócios e conseguir diferenciar o conservador que é parado, que é lento, que não responde, que não sabe o que faz, que está com ausência de habilidade para resolver o problema hoje, do conservador que está trabalhando quase como um mineiro, né? Bem quietinho e bem devagarzinho. Mas, sabe, Rabelo, voltando ao seu caso, a forma de pensar, né? Assim, eu acho que a velocidade, né, com que você e sua equipe conseguiram imprimir lá no começo da pandemia, abril de 2020. Fevereiro. Eu sei qual que... Fevereiro? Sim, mas o que começou realmente a forçação de barra, acho que foi final de março, começo de abril. Arrancou, eu lembro do dia, a gente arrancou com aquela questão toda no dia 20 de fevereiro. A pandemia não era uma realidade no Brasil, mas era na Europa. A gente voltava de um congresso em Portugal naquele dia e a gente pisou no Brasil. A primeira coisa que a gente fez foi fazer o vídeo, que repercutiu muito, e mandar um ofício ao Conselho Federal em nome da Academia Brasileira para tomar atitude com relação ao que vinha pela frente. Então, acho que aquilo ali foi dia 20 de fevereiro de 2020, não sai da minha memória. Aquela data foi muito especial. Só que aí lá para, não sei, julho, agosto do mesmo ano, ou seja, pouquíssimos meses depois, o Intensivete já tinha virado, talvez ali, saúde digital, já estava se preparando para aquilo numa velocidade que, assim, começaram aquelas grandes sequências de aulas, que você deu 63 ou 52. 53 semanas. Então, se a gente for pensar assim, o grau de velocidade com que vocês imprimiram essa inovação, hoje poderia dizer o seguinte, é óbvio, mas lá não era óbvio. Então, assim, como é que foi esse insight, como é que foi essa mobilidade que vocês criaram para a gente poder aprender um pouco sobre isso, Rabelo? Então, para quem está de fora, sempre parece o que aquele velho WhatsApp que andou rodando aí o ano passado, que foi super legal, mas eu gostei muito, apesar de ser ofensivo para várias pessoas, mas quem mandou umas mensagens aí há um tempo atrás, acabou deixando um negócio que me chamou a atenção. Falou, esse Rabelo parece que ele tem sempre uma borracharia depois do prego na rodovia. E, cara, eu senti isso como elogio, porque, na verdade, assim, parecia que a gente vinha com aquilo, porque depois eu me envolvi com o processo da telemedicina. E é claro que eu tinha uma empresa de telemedicina. Então, caramba, gente, qualquer um, se você pegar um deputado federal da causa animal, ele não está lá no plenário lutando pela construção civil, pô. Ele está lutando pela causa animal. Ele foi eleito pela causa animal. O cara que é da arma,
ele luta pela arma. O cara que é da bancada ruralista, ele luta pelo agro. E o Rabelo luta pelo que acredita, pô. Então, assim, qual o problema? A falta de cuidado de perceber que o conflito de interesse aberto e transparente é correto, né? Que a gente está vivendo isso agora, não pode ter nada. Não pode ter. Não existe quem lute por algo que não se relacione com aquilo. Então, o que aconteceu, a gente abriu a empresa em novembro de 2019. Então, eu poderia até dizer que assim, alguém desconfiaria que fui eu que soltei o vírus, porque eu estava esperando que, né? Assim, foi, e a gente não teria o mesmo sucesso sem a pandemia. Não teria. Então, assim, vinha uma programação de como fazer. A gente vinha ali numa mentoria, num trabalho junto a instituições de saúde da área humana para entender a telemedicina, de repente a pandemia veio. Então, assim, sim, a gente estava relativamente preparado e pareceu veloz, mas a gente vinha de novembro, quando a empresa abriu, com aquela ideia. Agora, as aulas, foi realmente um insight ali, acho que veio um negócio, tem que vir de cultura, né, Renato? Não pode ser de ideia, porque já vinha de mim. A gente tinha o MI, por exemplo, o nosso curso, há 10 anos à época, né? Agora já com 15. Então, assim, vinha com ele presencial e tinha que resolver. E a gente começou a perceber muita gente mal. Falei, cara, não custa nada eu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou precisar de captar gente para me conhecer que não me conhecia presencialmente. Eu preciso conhecer. Se eu não entrar para esse negócio digital aqui, gostando ou não, e você lembra bem como tinha gente que falava: ô, professor, eu não me adapto ao digital. Eu não me adapto, eu não vou fazer. Gente, acabou isso. Então, assim, as pessoas ou se adaptam ou não sobrevivem, né? Então, foi muito fácil. E a gente foi indo, e ficamos lá 50 e tantas semanas, toda terça-feira, até o momento, e depois muita gente falou: pô, mas você parou de fazer live. Cara, olha só, era a minha família ou as lives. Enquanto eu estava em casa, com a minha família, presa em casa por 2 anos, para mim, a terça-feira, às 8 horas da noite, era um momento de eu me conectar com o pessoal de fora e também, porra, limpar um pouco a mente. Mas quando a gente volta para a rua e tem a vida normalizada, tem que voltar a viajar, cuidar das crianças, estão na escola, etc. Pô, a terça-feira, 8 horas, passou a ser mais sagrada. É um horário que eu estou com meus filhos, toda terça-feira praticamente. Então, aí, assim, eu gosto de balancear isso muito. E a velocidade aconteceu por causa disso. Sem a pandemia não teria acontecido, na velocidade que foi, nem para nós, nem para o Hospital Albert Einstein, nem para a Associação Brasileira de Telemedicina, nem para... Imagina se a resolução do Conselho ia ter sido aprovada sem pandemia. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É um pouco de sorte, teve uma combinação de fatores, né, Rabelo? Mas eu queria, nessa quarta pergunta, fazer a pergunta para a alma do Rabelo, né? Porque, assim, o processo de inovação, de buscar novas ideias, melhorias, ajustes, essa velocidade, isso não acontece porque você lê Sun Tzu, porque você assiste... Ajudou. O general é Tá bom. bravo. O general é bravo. Tá bom. Então, beleza. Ele ajudou a conectar os pontos, né? E aí, assim, puxa, mas... Aí a pergunta, né, Rabelo? Como é que é o seu autoaprimoramento, né, pessoal, individual, você com você mesmo, você contra você mesmo, para continuar sendo um gestor, um líder focado em inovações, em coisas novas? Como é que é o seu autoexercício, Rabelo? Cara, vai só a piegas, mas eu vou recuperar as palavras que eu gosto de usar, as palavras que o César Ribeiro, meu sócio, meu irmão, usa, que é assim, é humildade intelectual. Então, assim, exercitar isso todo dia é o seguinte: ó, acordo todo dia, não sei de nada, preciso aprender isso, senão eu não adapto, eu não sobrevivo. E assim, meu pai sempre me falou para estudar administração. Eu estou falando de quando eu me formei em 97. E eu era o tarado pelo sangue, pelo trauma. Quis me aprimorar naquilo que eu amava, que era o trauma, era a emergência. E disso nasceu a emergência no Brasil em 2003. E eu acho que se eu tivesse dedicado a outra coisa, de repente a emergência teria tomado outro caminho. Mas meu pai já falava isso para mim em 97. Eu fui sentir falta disso quando a gente percebeu que para colocar a técnica
para todos. E aí o que eu digo hoje, a minha briga hoje para poder tentar aprender coisas novas é atrair a melhor qualidade de saúde para aqueles que também hoje não têm condição financeira de receber um atendimento de saúde. Então, minha briga hoje é equidade e acessibilidade na saúde com qualidade, gerando... E para isso eu tenho que ser extremamente efetivo, né? Eficiente, eficaz e efetivo. Então eu tenho que fazer isso com o pouco dinheiro que eu tenho, com o pouco recurso que eu tenho, para tentar levar isso para todo mundo. E aí a gente vê essa briga hoje, que é hospital público e governo, e a gente começa a gritar, e aí vem a BHV, vem a Anclivepa, vem não sei o quê, vem conselho, e pau daqui, pau de lá, e eu falo, cara, eu não sei de nada. Eu tenho que pensar fora da caixa, como é que nós vamos resolver esse problema de fazer o hospital público entregar qualidade para a saúde das pessoas que não podem receber saúde, como que eu consigo cobrar no privado bastante dinheiro pelo que eu faço, porque pessoas acreditam no que eu faço tem valor, e aí eu tenho que me diferenciar do que é grátis, do que é o público gratuito, por exemplo, e não como é hoje SUS e plano de saúde suplementar. Eu tenho que pagar um plano de, sei lá, gastamos quase R$4.000 de plano de saúde em casa hoje, porque eu não consigo usar a saúde pública. E eu não quero que a veterinária vá por esse lado. Então, acho que quando eu acordo todos os dias e falo, puta, eu não sei resolver isso, eu vou correr atrás, eu acho que foi o que me levou a conseguir ter algumas... A telemedicina foi daí, né? Como é que nós vamos resolver um negócio daqui 5, 10 anos? Vamos abrir um negócio, não sei como vai ser, mas vamos fazer. A inserção de Lean Healthcare dentro das nossas atividades foi a mesma coisa. Pô, vou fazer uma pós-gestão hospitalar. Hoje todo mundo está fazendo pós-gestão hospitalar no Einstein, não sei aonde. Pô, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, foi um pouco antes da pandemia que eu fiz a minha primeira pós-gestão hospitalar. Estudando SUS, estudando não sei o quê. Então já me vinha essa coisa de... Eu sempre andei muito colado no que era saúde humana, porque eu entendia que se a saúde é única e eles estão na frente, nós temos que ficar aqui aprendendo. E eu vejo que tratar as pessoas bem ao longo desses 15, 20 anos, mais ativamente, e construir esses relacionamentos, foi fazendo com que essas pessoas também topassem me ensinar, né? Então, acabei tendo muito mentor no meio desse caminho e tento exercitar isso todo santo dia. A gente está em São Paulo agora, essa semana, eu e o César, aqui no nosso evento, que a gente faz 2 vezes por ano, é um bootcamp, é uma imersão, onde eu volto a meter o meu umbigo 12 horas por dia, às vezes 14 aqui, na assistência. Então, a gente está aqui num grande hospital aqui em São Paulo com um grupo de 10 pessoas. Ontem a gente fez um plantão noturno. Eu não fazia plantão noturno desde 2008. Virar uma madrugada, né? 12 horas de plantão noturno. E, cara, foi divertidíssimo. Então, assim, aí as pessoas falam, por que você está pegando plantão noturno de novo? Passando sonda nasogástrica, limpando a artéria e resolvendo o problema com os plantonistas que estão lá, né? Gente, Renatão, tem plantonista lá que nasceu em 2001, 2002, você acredita um negócio desse? Eu dando plantão com gente de 21, 22 anos de idade. Então, cara, é divertidíssimo. Acho que isso sustenta a alma, mantém a gente de pé, faz com que a gente se sinta útil, e o tanto de coisa que a gente aprende com essa molecada, eles têm um jeito diferente de se comunicar, sabe? A gente costuma reclamar deles, chamar o pessoal de mimizento, mas eles têm uma linguagem diferente. Então, a gente, acho que manter essa... Sem querer ser pega, mas humildade intelectual acho que chama atenção. Eu gosto desse termo que o César usa assim, no dia a dia dele também. Mas deixa eu colocar mais materialismo nessa sua resposta. Você, por exemplo, você tem um drone que fica voando Shenzhen, você recebe um relatório de algum hospital americano, você está conectado com o Vale do Silício, você recebe... você tem 2 televisores na hora que você acorda e já vê as novidades. Que porra que você faz, assim, né, com o melhor dos sentidos? Porque para trazer ideias novas, né? O que é isso, Rabelo? Cara, eu diria que quando eu aprendi a organizar meu tempo e usar a tecnologia a meu favor para fazer isso. Então, hoje eu consigo, sim,
Eu estou hoje em alguns projetos que me dão muita, muita alegria, porque eu estou buscando isso como voluntário, 3 deles, há pelo menos 15 anos. Quando eu fui treinado para emergência pelo professor Dennis Crow, eu sempre tive um sonho de atender na rua, fazer emergência pré-hospitalar andar. Hoje eu estou atuando como instrutor de atendimento pré-hospitalar para os condutores de cães de guerra da Polícia do Exército, da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, que é meu sonho de criança. Eu sempre quis ser, né? Ou então bombeiro, polícia, astronauta, aquela história toda. Hoje eu consigo estar com esses caras que protegem a gente, eu protegendo os cães que cuidam da gente como voluntário. E assim, por quê? Porque eu atingi uma condição que está me permitindo doar meu tempo com qualidade. Então, então eu consigo conhecer gente de um ambiente ali totalmente além do que a gente faz no dia a dia, que é esse pessoal da segurança pública. É o policial que está na rua com o cão, apreendendo droga, buscando bandido, que é um mundo que a gente não conhece. E aí você escuta o que essas pessoas vivem e sentem. Aí a gente está brigando para entender o que é a sepsi no mundo, e brigando, e aqui no Brasil é difícil você ser escutado pelos americanos, pelos europeus. E aí, há uma semana atrás, eu fui convidado para fazer parte de um grupo de 12 especialistas no mundo, representando a América do Sul e a América Central, para criar o consenso mundial de sepsi veterinária. E falei, cara, putz, alguém escutou, alguém viu o que está acontecendo aqui nos últimos 15 anos. Tive a honra de representar também o Brasil recentemente no Comitê de Resistência Antimicrobiana na Organização Mundial da Saúde Animal, que para mim, cara, aquilo foi, pelo amor de Deus, sentar num prédio ali que tem, sei lá, quantas centenas de anos e poder falar o que o Brasil passa com isso aqui. Então você vai olhando e fala, cara, é isso. Aí você vai conhecendo gente. Então, assim, a resposta para isso é conexão. Conhece um que conhece outro e não ter vergonha de tomar não, porque eu tomei não pra caceta, o Ronaldinho que tá aí sabe disso. Então, assim, conhecer gente, trabalhar para grandes redes. Então, hoje eu posso dizer que, assim, eu vou citar nome porque é todo mundo. Então, eu conheci gente na Cobase, gente na Ceres Pets, gente na Pet Love, gente na Pet Care, não sei o quê. Então, assim, aí Estados Unidos, Europa, muita gente. Morei na Europa, né? Fiz meu doutorado 4 anos na Espanha. Então, assim, tirei minha bunda daqui, fui correr atrás. Então, conheci gente fora. Treinei nos Estados Unidos, viajei a América do Sul inteira. Então, se não fosse conexão, nada disso acontecia. Então, é quase isso. A gente tem ali... Hoje você pega empresas como a Mindray, por exemplo, uma empresa mundial, global, gigante. Ela me ajuda muito, assim, com quem está lá dentro, os gestores, a me dizer, ó, como é que está a economia no mundo, o que está acontecendo na China, para onde que as coisas estão caminhando. E eu faço questão de conversar com essas pessoas semanalmente, de grandes empresas. Atuo com a indústria, Vetnil, Royal Canin com a França, há 15 anos atuando com a indústria. Então, eu tentei me comunicar com a indústria, com o estudante, com o dono de clínica. Sou muito associativista, estou em Anclivepa desde 94, estou na BHV desde que fundou. Fui pro pau na acreditação, botei o meu na reta para virar cobaia de acreditação. Aí teve agora a comissão de não sei o que de especialidade, lá estou eu em reunião de novo, voluntário, perdendo meu tempo em Conselho Federal para resolver problema para os outros também. Então, assim, por quê? Porque a gente conseguiu organizar nosso tempo de uma maneira que eu consigo atuar hoje em várias frentes. Aí você vai falar, pô, mas você faz isso pelo bem da nação? Não, eu faço isso pelo meu bem, para começar, que é o bem da minha família. Aí, se eu conseguir acabar resolver o meu problema, então eu espero levar mais gente comigo. E se quiser chamar de egoísmo, tá tudo certo. Mas eu defendo primeiro o meu interesse e da minha família. E o da minha classe vem junto, porque eu sou médico veterinário, porra. Então, assim, se a minha profissão tiver uma porcaria, se a especialidade não for levada a sério, se as pós-graduações lato sensu não forem sérias, se as graduações não forem sérias, o cliente que está lá na rua vai achar que eu sou um Zé Ninguém. Fala, veterinário? Porcaria de profissão. Então, a minha briga é muito por causa disso. É manter a profissão de pé para que eu também me sinta valorizado, né? Acho que é um pouco por aí. Essa é uma atitude exemplar. Eu acho que quem enxerga o lado negativo esquece, sabe, não você, Rabelo, mas você que pensa isso, quem se movimenta dessa forma, olha o lado positivo, os atributos positivos, né? Porque realmente é isso que faz a gente estar
um passo à frente das coisas que vão acontecer, das coisas que vão realmente elevar a barra da medicina veterinária, que é o que o Dr. Rabelo ele está perseguindo, está buscando exemplarmente, né? Eu acho que esse que é o grande ponto, talvez assim, para quem está assistindo essa live agora, depois, vai estar disponível também para os associados da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, é usar esse espírito de busca, né, de perseguição, de aprendizado, independente dos motivos, né, como realmente alguma coisa para aprender o lado bom, o lado forte do Rabelo, que atrai gente boa e está à frente de várias novidades, né? Eu acho que esse que é o grande ponto, Rabelo, para a gente partir aqui para as palavras finais aí contigo, Rabelo. Pô, legal demais. Assim, fico feliz. Estou aqui sempre à disposição. Estou lembrando que o Ronaldinho está falando do Move e tal. E o Move é um negócio muito louco. Poxa, também te amo, João Abel. Você esquece de mim de vez em quando. Ó, Rodrigo Marúcio, gente que a gente está junto, que eu faço questão de estar lá. Pô, estou com eles há 17 anos já. Quando a gente vê, por exemplo, muitos alunos sabem disso, eu ainda vou em semana acadêmica, faço questão de fazer meu trabalho voluntário. Às vezes eu não posso ir em tudo. Passo a criar, né, um canal de conexão para que outros colegas também assumam essa posição. Então, assim, eu fico feliz demais. Assim, não sei quem foi que me indicou, não. Quem que fumou alguma coisa ou bebeu tinta de impressora e falou, vou chamar o Rabelo para esse negócio. Mas, assim, cara, eu fico feliz demais com essa competição saudável. Espero que a gente continue brigando de forma saudável também entre todos para que as coisas andem bem, que a gente consiga, nisso eu ainda sou um idealista. Acho que a gente tem que conseguir unificar essa questão toda da governamental, indústria e privado, para que a gente consiga oferecer saúde para a população mais carente por meio de eventos públicos, seja com parceria público-privada, seja hospitais públicos, ver como isso pode ser feito da melhor maneira possível. Ainda vou me meter nisso de alguma forma também. Estamos correndo atrás, cara. Estamos correndo atrás. Eu fico felizão. Obrigado pelo seu tempo aí também, pela disponibilidade sua, carinho sempre. Você é um cara também que, que respeito demais. E eu lembro aí, Ronaldinho, falando do Move, porque eu tenho um carinho com esse evento que a gente faz uma vez por ano, porque os palestrantes do Move eu conheci na rua. Um deles é o comandante Rogério Tadeu, que hoje é um grande amigo nosso, é comandante da Latam. Então, assim, eu fui conhecer um amigo dele dentro do avião voando. Eu falei, olha só, você é piloto? Você não quer dar aula para mim, não? Porque eu tenho certeza que você não quer derrubar esse avião. Você é um cara que gosta de seguranças. E a gente é meio louco de segurança. Você não pode dar aula para a gente de segurança, não? Porra, que legal, vocês são da veterinária. E tá aí. Hoje tem um comandante de linha aérea dando aula para a gente. Mas por quê? Porque eu fui na cabine de um avião perguntar. Então, acho que é por aí que vocês não podem ter medo de perguntar para as pessoas o que elas fazem, de onde que elas vêm, como que elas podem colaborar. Então, hoje eu fiz grandes amizades com a Carol Guerra, querida, que está hoje no iFood, trabalhou no Personalité, no Itaú por tanto tempo. Então, assim, alguém de banco, de área de banco, veio ensinar a gente com coisa. Acho que faltava isso um pouco, a gente parar de ficar escutando as mesmas vozes o tempo inteiro. Isso incomoda, porque a gente escuta novidade. Acho que isso tem a ver com inovação, mas é relacionamento, né? É mais do que inovação, né? Muito legal. Eu acho que bom, também obrigado aí pelo tempo do Rabelo. Vamos liberar ele para pelo menos falar com a família pelo WhatsApp. Já falei, assim, que ele tá... Vem para cá, a família vem antes. A Carlinha também está entrando aí, ó. Beijo para ela aí. Show de bola. Tá bom, Rabelo. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Tem que falar vote em mim, Renato? Como é que é o esquema da votação disso aí? Como é que vota em mim aí? Bom, eu acho que entraram aqui. Fazendo campanha política, então assim, vota em mim. Então. Não, eu vou responder por partes, né? Porque eu acho que aqui na live entraram mais de 400 pessoas. Legal. E aí, assim, uma parte não é associada à BHV, a outra parte é associada à BHV. Essa parte que é associada à BHV entra no link do João, tá lá no perfil dele do LinkedIn e com certeza circulou em outros lugares, tá lá, pode votar na categoria... Ô, João Abel, manda o link aí para mim, pô, para eu mandar para minha mãe. Minha mãe pode votar? Minha mãe podia votar.
Não, eu não vou responder isso, deixa que ele te responda, porque aí eu vou responder para outra parte que não é associada à BHV, que aí tem que Se buscar... associa. Se É associa. isso aí. Então, vote em mim, mas tem esses dois grupos diferentes da resposta, Para são quem não duas conheceu a respostas. BHV, vai conhecer a BHV, a gente vai estar no PetVet sem ser semana que vem. Na próxima, a gente volta aqui para São Paulo. Graças a Deus, olha só, primeiro ano, nossos labs, 2 labs, o de CEPS e o de RCP, lotado. Programação de emergência também toda cheia, sala BHV, e estamos lá. É isso aí, João Abel, a gente se associa, tá tudo certo. Então, conhecer a BHV lá, todo mundo pro PetVet aí, ó, o Ser Disposição Imigrantes aí, tamo junto aí daqui 10 dias, né? Semana que vem estou em Salvador com o pessoal aí fazendo curso prático lá também e tamo juntos. Vamos embora. Tá bom, bom descanso para você, para o César Ribeiro Tá aqui também, bom trabalho para vocês. tá Obrigado aqui do pela lado, tá aqui do atenção. lado. Vou bater no quarto aqui para ver se ele tá dormindo já. A gente tá trabalhando pesado essa semana aí. Tá bom, acho que tem grandes lições aqui para a gente nessa entrevista com o Rabelo, para realmente inspirar quem quer se tornar um gestor inovador, consciente, responsável e que briga por subir a barra. Eu acho que esse que é o rótulo da nossa conversa de hoje. Obrigado pela atenção, Rabelo. Cara, eu que Obrigado mesmo. agradeço, não vou deixar o Não, Matheus um sem. detalhe, o detalhe Pode foi falar. que a gente convocou o Rabelo ontem, acho que era, não sei, aliás, anteontem, eram umas 2 horas da tarde, um cara que estava trabalhando, tem essa agenda maluca dele, umas 2 horas da tarde, às 2h30 ele me respondeu, às 16 horas ele já tinha escolhido o horário que ele queria fazer a entrevista hoje. Então, assim, além de realmente essa preocupação técnica, né, esse carinho com as pessoas, isso é um exemplo que Imagina, tem que ser dito, Rabelo. Isso é um exemplo que tem que ser imagina, dito. Então, imagina. obrigado pela atenção, bom descanso para você. Fica com Deus aí, Rabelo. Ó, brigadaço, tamo junto. Fazer o convite aí, vamos deixar o Mateusão também, a gente colocou aí ao 25, 26 de agosto, que é a última semana, a gente completa 20 anos de BEVEX, 20 anos de Associação Brasileira de Medicina de Emergência e Terapia Intensiva, um evento muito legal em Campinas, então todo mundo aí, os Verlândia, todo mundo que está em Campinas e região, fazer sua inscrição também para estar com a gente no simpósio da BEVEX ali, é só entrar no @aqui Medicina Veterinária Intensiva no Instagram, então procura por BVSCS, vai lá que ainda deve ter umas 10 ou 15 vagas para o evento ainda, tá quase lotado, então corre lá para a gente comemorar, 20 anos de Associação Brasileira aí, tamo junto, tá bom? Obrigadão, Tá bom. Renatão, tamo junto aí, se a Obrigado, gente Rabelo. vê em breve, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.